Bom dia, gente. Eu tô gravando essa aula complementar sobre pronomes, né, que foi um dos assuntos que a gente começou a ver na última aula de gramática que a gente fez juntos. Mas como é um assunto que rende bastante, né, que tem vários desdobramentos e que é bem importante para os vestibulares de modo geral, eu tô gravando essa aulinha a mais, com alguns detalhes que a gente não conseguiu abordar em aula juntos, e vou resolver alguns exercíciozinhos no final, e vou disponibilizar essa aula junto com a lista de exercícios de pronome que eu ainda estou devendo, que eu falei que eu ia arrumar e não arrumei. Vou começar a projetar aqui. Uhum. Bom, então é a nossa aula complementar, a gente vai falar das classificações dos pronomes e alguns usos, né, importantes. Então, pensando primeiro na classificação, a gente tem 6 classificações básicas dos pronomes, alguns deles podem ter ainda algumas subdivisões. Os pronomes pessoais, né, que são, digamos, os elementares, né, os mais básicos dos quais os outros derivam, que eles vão fazer referência às pessoas do discurso, eu, você, eles, etc. E aí eles se dividem em pronomes pessoais retos, ou do caso reto, depende, né, de como a gente vê no enunciado, ou mesmo num livro de gramática, mas é a mesma coisa. Ou eles podem ser oblíquos, ou do caso oblíquo, também é uma forma de encontrar. E essa diferença tem a ver com a função que eles desempenham na frase. Isso tem mais a ver com a estrutura sintática da frase do que com a classificação morfológica. Então, se a gente olha só para a classificação morfológica, a gente fala pronome pessoal. Mas se a gente está olhando também para o que eles estão fazendo ali na frase, né? O que eles estão cumprindo, né, de função na frase, a gente está pensando em algumas características específicas, né? Então, se ele é reto, ele tem essa função de sujeito, então é o, o pronome que está cumprindo essa função de ser quem executa o verbo, né, que está ali na frase, né? Então ele executa a ação. E quando ele está na função de objeto ou complemento nominal, ele está nessa posição oblíqua. Eu vou retomar isso quando a gente entrar em sintaxe, né? Que lembrando, sintaxe é quando a gente estuda a estrutura da frase, o funcionamento da frase, olhando para todos os elementos que a compõem. Então, a gente ainda está nessa fase da morfologia, a gente está olhando para as palavras de uma maneira mais isolada. Então, a gente está olhando para as características de uma palavra dentro da sua própria classe morfológica. Quando a gente vai para a sintaxe, as coisas mudam um pouco, porque dentro de uma frase as palavras podem se comportar de maneiras diversas. E isso é importante para a gente entender melhor o discurso, entender melhor como o texto se articula, como uma frase vai se combinar com outra, e aí a gente tem aqueles processos de subordinação da oração e tal. Então, quando eu falei na última aula que o conhecimento gramatical ele é, de certa maneira, acumulativo, é sobre isso que eu estou falando, né? Então, essa característica de a gente estar estudando as coisas em bloquinhos mais ou menos separados, mas quando a gente está juntando tudo, que é no estudo sintático,
A gente precisa, às vezes, recuperar aqueles bloquinhos e olhar para eles de uma outra forma, né, de uma outra perspectiva. Então não se preocupem, porque a gente vai retomar muitas coisas de morfologia quando estiver estudando sintaxe, beleza? Aí a gente tem pronomes demonstrativos, que a gente chegou a falar um pouquinho, né, na aula que a gente fez ao vivo, que são aqueles que trazem uma noção de tempo e espaço para a frase, né, para a forma como o pronome está sendo utilizado. Então, ele tem muito a ver com a posição de um ser, e aí esse ser pode ser um ser vivo mesmo, pode ser um objeto, em relação às pessoas do discurso. Então, lembram que eu comentei algo como quando a gente usa um pronome demonstrativo, é quase como se a gente estivesse fazendo um gesto que demonstra qual é o ser de quem a gente está falando por meio daquele pronome, né? Que a gente está usando o pronome para se referir àquele ser. Então, quando a gente fala este livro, aquela porta e assim por diante, a gente está fazendo essa referência demonstrativa a um determinado ser e qual pronome demonstrativo a gente escolhe tem a ver com essa distância, né? Com essa posição no espaço. Então, ele é um recurso muito importante, tanto para a língua escrita, em que a gente vai preferir usar o este para aquilo que está mais perto da gente, o esse, aquilo que está mais perto do nosso interlocutor, e o aquele, ou aquela, né? A gente também pode trocar aqui de gênero conforme for o caso, para aquilo que está longe, tanto né, do emissor quanto do interlocutor. Na prática, aqui é um parênteses, né? Na prática, o esse e o este quase não tem diferença. Eu mesma sou bem rebelde com o uso do esse e do este. Acho um pouco de besteira, assim, ficar nessa neura, mas eu não posso deixar de falar dessa diferença, porque seria irresponsável da minha parte, já que os vestibulares continuam cobrando esse tipo de distinção, tá? Aí, os pronomes relativos é quando eles estão fazendo referência a um antecedente, ou seja, um termo que foi expresso anteriormente. Então, esse que, qual, quem. A gente vai ter que ter uma aula especial para duas palavras na língua portuguesa que podem assumir funções das mais variadas, que são a palavra se e a palavra que. Porque são palavras que, em alguns casos, vão ser pronomes, em alguns casos, vão ser conjunções. E isso gera uma confusão muito comum e que também é um assunto cobrado em vestibular. Então, eu não vou me alongar nisso aqui, porque a gente vai retomar isso em outros momentos, mas quando a gente fala, por exemplo, eu vi o homem que veio aqui em casa ontem. Esse vi o homem que, esse que é um pronome relativo a o homem nesse contexto. Então, ele está especificando, ele está introduzindo, na verdade, uma especificação em relação a esse homem. Que homem é esse? O homem que veio aqui em casa ontem, certo? Então, sempre que a gente usa pronome dessa maneira, né, nesse sentido, a gente está falando de pronome relativo. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam
posse, né, eles são bem intuitivos com esse nome. Então, posse relacionado a quem? As pessoas do discurso, sempre, né? A gente está sempre retomando as pessoas do discurso, por isso que eu falei que os pronomes pessoais são essa matriz de onde a gente deriva os outros pronomes. Então, aqui o seu, o meu, nossa, e aí vai ter as variações de acordo com a pessoa do discurso, de acordo com o número e o grau da pessoa do discurso. Uma coisa bem interessante sobre o pronome possessivo é que é uma daquelas características que podem variar demais entre as línguas. Então, muitas línguas indígenas não têm pronomes possessivos, porque a ideia de posse não faz sentido dentro daquela visão de mundo, dentro daquela cultura. Então, a língua não incorpora essa, essa ideia porque é uma ideia estranha, uma ideia alienígena para aquela cultura, né? E eu gosto muito, né, falar de uma referência literária, um dos meus livros preferidos na vida, eu devo já ter comentado algum dia com vocês, é Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. É um livro de ficção científica muito maravilhoso. E um dos. Ele se passa em dois mundos, né? Ele se passa em Anarres, que é como se fosse a lua de um planeta chamado Urras. E só que essa lua, que é a Anarres, ela é habitada, né? E a sociedade que vive em Anarres é uma sociedade anarquista, em que a ideia de posse não faz sentido, né? Por isso o título do livro é Os Despossuídos. E, e é muito interessante quando o personagem, que é o protagonista do livro, o personagem de Anarres, vai numa missão conhecer Urras, que é uma sociedade majoritariamente capitalista. E para ele é muito difícil de entender os pronomes possessivos, por exemplo, que não é uma ideia que faz sentido para ele, né, dentro daquela visão de mundo. Então, isso é uma coisa muito interessante de como que a língua, a gente sempre está retomando esse ponto, como que a língua organiza a sociedade, como a sociedade organiza a língua, né, essa relação bem simbiótica. Os pronomes indefinidos, que são muito importantes para a gente trazer essa carga de indeterminação, de imprecisão, de um discurso genérico, né? São essas palavrinhas que não dizem muito, mas elas são importantes para o sentido que a gente ia construir, né? Então, algum, nenhum, todo. Uma coisa que eu sempre chamo atenção quando a gente está pensando em prova objetiva é tomar bastante cuidado com pronomes indefinidos e com alguns advérbios também, né? Advérbios é o nosso próximo assunto, né? Da nossa aula oficial. Que são esses pronomes e advérbios que indicam ou uma ideia de totalidade ou uma ideia de negação absoluta. Então, aqui no caso dos pronomes indefinidos, nenhum e todo são exemplos. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque raramente, para não dizer nunca, uma alternativa que traga essas palavras é a alternativa correta, né? Porque são palavras que trazem um sentido muito radical, digamos assim, né? Para a expressão, quando fala assim, nenhum povo XYZ. É uma frase um pouco
arriscada demais de se dizer, né, é difícil você ter tanta certeza assim para afirmar nenhum, ou para afirmar todos. Então, geralmente essas palavras são introduzidas em alternativas, né, em provas objetivas, como distratores, né, ou seja, aquelas palavrinhas, aqueles, detalhes de uma frase que indicam, né, que acendem aquela luzinha para a gente de que não é a alternativa correta. E os pronomes interrogativos, eles trazem essa carga de interrogação, né, de pergunta para a frase. Então, que, qual, como, onde. E uma coisa aqui, isso é bastante óbvio, né, quando a gente pensa, mas é importante, um detalhe que é não necessariamente uma frase precisa ter o sinal de interrogação para ser caracterizado como uma frase interrogativa. Então, o pronome, ele já dá ali uma orientação. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar enunciados que sejam claramente interrogativos, mesmo sem ter o ponto de interrogação. Então, por exemplo, explique qual alternativa está incorreta. Algo mais ou menos assim. Eu não preciso colocar o ponto de interrogação. Eu tenho uma associação entre o verbo de comando, então explique, caracterize, e similares, e esse pronome interrogativo. Então ele já dá essa, eh, ele já dá essa caracterização como um enunciado interrogativo. Beleza? Aí a gente tem uma das coisas mais chatas da língua portuguesa, que é a colocação pronominal. Colocação pronominal é algo que é muito exigido quando a gente pensa em norma culta, quando a gente pensa num texto formal. Na prática, a gente usa de uma maneira bem livre, assim, bem à vontade, como é comum, né, na língua coloquial, na língua do dia a dia. A gente tem, então, 3 posições em que um pronome pode estar relacionado a um verbo. Pode estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. A gente, né, no português brasileiro coloquial, a gente prefere, a gente usa com muito mais frequência o caso em que o pronome vem antes do verbo, que é a chamada próclise. Mas quais são esses pronomes? Não são quaisquer pronomes, são pronomes específicos que são os oblíquos átonos. Então, são esses aí que estão entre parênteses, né? Me, te, se, o, a, le, nos, vos, os, as, les. E quando a gente está associando eles aos verbos, né? Aí, como que a gente sabe, pela norma culta, pela gramática normativa, qual seria a posição correta para esses pronomes? Quando então aqui só antes de a gente explicar as regras, né? Então, quais são essas formas? Quando vem antes é a próclise. Então, olha aqui o prefixo pró indicando, né, algo da posição, né? Algo que vem antes, como a gente está acostumado a ver dentro desse prefixo com esse sentido, né? De anterior. Quando é colocado no meio, ocorre a mesóclise, que é raro da gente usar no português brasileiro. Amar-te-ei sempre. É até meio estranho, parece muito pomposo, né? Quando vem depois, ocorre a ínclise, que é a forma preferida pela norma culta. E aí tem uma coisa interessante que isso é um tipo de estrutura
que é muito, muito, muito comum, muito abundante, inclusive no coloquial do português de Portugal, só que ele não funciona dessa maneira, no Brasil, né, no português brasileiro. Então tem uma discussão entre os linguistas, principalmente os sociolinguistas, né, que analisam essa interação entre língua e sociedade, de que a nossa norma culta, a nossa gramática normativa, né, do português brasileiro, deveria já incorporar a próclise como parte da norma culta, porque realmente é muito raro a gente ver um uso natural, né, um uso confortável, espontâneo da ênclise, né, que é, por exemplo, esse caso do amo-te. A gente fala te amo, simples assim. É, e aí, então, como que a gente. Olha só, gente, eu repeti o slide, sorry, eu vou apagar depois. Aí a gente tem aqui as regrinhas, né? A ênclise, né? Então, que é esse caso preferido pela norma culta, mas que faz muito mais sentido em Portugal do que aqui. Quando que eu sei que ela vai ser uma regra? E aí isso é importante para fins de vestibular, né? Tanto para a prova objetiva, prova discursiva, que pode pedir para você explicar por que, que aquele pronome está naquela posição, quanto para a redação, né? Em que isso está sendo avaliado também. Embora, como eu falei, não é assim uma coisa super rígida. Então, quando o pronome ele não pode, pela norma culta, ele não pode aparecer, um pronome oblíquo, ele não pode aparecer no início de uma frase. Uma grande besteira, mas é isso. Assim. Então, você não vai falar, se sente aqui perto de mim, mas sente-se aqui perto de mim. Ou quando ele vem depois de uma vírgula. Por quê? E isso, gente, lembrando, sempre ligado a verbo, né? Ele não tá ali sozinho. É o sente, é o atrasei. Eu atrasei-me. Por que depois de vírgula? Porque é como se você estivesse começando uma frase também. Você está separando ali orações. E aí também você vai falar atrasei-me em vez de me atrasei. De novo, isso dentro da gramática normativa. A gente vai falar me atrasei e é isso aí. Tudo certo. Uso da mesóclise. É quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não haja condição de próclise. Eu já vou adiantar qual que é essa condição de próclise. É quando você tem uma negativa, uma palavra negativa junto. Então, olhem só. Se eu vou falar que eu vou te emprestar o carro amanhã, que como a gente falaria assim mais naturalmente, usando a mesóclise, a gente falaria emprestar-lhe-ei o carro amanhã. Então, percebam que, em vez de falar emprestarei o carro para você amanhã, por exemplo, eu estou trazendo essa segunda pessoa do discurso que está numa posição de objeto, então é a pessoa a quem eu estou me referindo, ele está cortando ali o verbo no meio, né? Emprestar-lhe-ei o carro amanhã. Ou, se eu estiver falando no futuro do pretérito, que é aquele tempo verbal que a gente usa para pensar em situações hipotéticas que poderiam acontecer no futuro, a gente também vai colocar ali no meio, emprestar-lhe-ia o carro se você fosse mais responsável, né? Então, percebam que esse se, ele está trazendo essa condição, essa hipótese. E aí, por isso que o verbo está no futuro do pretérito. Na prática, como a gente fala, vou te emprestar o carro amanhã, ou eu te emprestaria o carro amanhã, se você fosse mais responsável.
Aí, quando que a gente não usaria nem mesmo na norma culta? Se eu tivesse uma palavra negativa, então se eu falasse, se eu quisesse dizer não vou te emprestar o carro amanhã, eu falaria não lhe emprestarei o carro amanhã. Então, o não, que é uma palavra negativa, ele está atraindo o pronome. Então, nesse caso, mesmo dentro da norma culta, a gente não usa a mesóclise, né? A mesóclise não é aceitada. Aceitada não, aceita dentro da norma culta. E aí, a próclise é quando, antes do verbo, existem palavras que exercem atração sobre o pronome. E a gente vai ver quais são essas palavras que atraem o pronome. A gente já sabe que palavras negativas são o caso, desde que não venham antes da vírgula. Por quê? A gente viu que a vírgula é condição de ênclise. Então, o que é muito chato na colocação pronominal, é isso que eu falei que é um tema muito chato, que é essas condiçõezinhas excludentes. Então, para você entender uma regra, você tem que necessariamente entender a outra regra e tem que necessariamente entender a outra regra. Então, realmente é importante estudar isso de uma maneira bem amarradinha, né? Uma regra com a outra. Então, as palavras que exercem atração sobre o pronome são as de sentido negativo, então algumas delas aqui. Então, a gente falou ali do não lhe emprestaria o carro. Aqui a gente tem ninguém. Ninguém me falou antes e não ninguém falou-me antes. Isso é uma coisa curiosa, porque muitas vezes a gente já só associa assim, ínclise é mais culto. Então você sai colocando ênclise em tudo. Só que se você coloca numa situação dessa, em que tem uma palavra ali que está atraindo o pronome para perto de si, ou seja, para antes do verbo, você está fora da norma culta. Então é uma coisa que a gente chama de hipercorreção, que é uma coisa meio irônica assim, da língua. Que é pelo desejo de acertar, você acaba errando. Acho meio triste. Mas é isso, assim, você quer tanto estar dentro da norma culta que você extrapola a regra. Quando a gente tem também advérbios ou locuções adverbiais, desde que não seguidos de vírgula, então lembrem sempre, né, da vírgula ali, chamando a ênclise, né? Então, chamando o verbo para o pronome para depois do verbo. Então, meio-dia em ponto me telefonou. Esse em ponto, ele seria uma locução adverbial equivalente a pontualmente. Então, pontualmente é um advérbio, em ponto é a locução adverbial. Como a gente vai ver advérbio e locução adverbial na próxima aula, não se preocupem por hora. Então, essa locução atraiu também o pronome. Porque, em tese, como o que caracteriza o início de uma oração é o verbo, né? Então, é a ação, a gente teria que colocar o pronome depois, né? Telefonou-me. Mas como eu tenho ali uma caracterização antes do verbo, né? Estou colocando ali uma condição, que é um advérbio, antes, e os advérbios, eles atraem o pronome, a gente vai preferir a próclise. Pronomes indefinidos interrogativos, então, alguém me chamou? Quem te contou essa história? E não alguém chamou-me ou quem contou-te essa história. E pronomes relativos, a pessoa que me ajudou era muito educada e simpática. Então, de novo aqui, né, pronome relativo, que relativo a quem? A pessoa. Né?
e não a pessoa que ajudou-me era muito educada e simpática. Mas se a gente for ver, a gente tem muito mais condições gramaticais para a próclise do que a ênclise, mas a próclise ela é tão demonizada pelos usos fora da norma culta que as pessoas acabam se confundindo muito e caindo naquele erro da hipercorreção. E por último, a gente tem também situações em que pronomes funcionam como substantivos e também situações em que funcionam como adjetivos. Então, a gente estava vendo, por exemplo, sobre. Quando a gente fez aula sobre adjetivo. Então, adjetivos em determinadas situações, eles vão se transformar em substantivos, né? Que a gente estava falando sobre o processo de substantivação. Então, a gente tem muito esse intercâmbio de classes morfológicas de acordo com o uso. Aqui com os pronomes acontece a mesma coisa. Então, basicamente, pronomes substantivos, eles substituem o substantivo numa frase. E isso é importante porque, como a gente já viu na aula de pronomes, os pronomes, eles têm esse grande recurso de evitar repetições, né? Então, em vez de você sempre ter que retomar o mesmo substantivo para se referir a alguém ou a algo, eu estou variando aí essa referência e eles também podem assumir a função de sujeito. Então, vamos falar, Pedro sabe tocar piano. Em vez de eu falar de novo, Pedro isso ou aquilo, eu vou usar o ele. Então, o pronome substantivo ele substitui o substantivo próprio Pedro. Então, lembra, né? Substantivo próprio, quando a gente dá essa caracterização particular para um substantivo. Então, Pedro é o substantivo próprio. Homem ou menino ou pessoa, que é tudo que o Pedro pode ser, né? Uma dessas opções, é um substantivo comum. Então, um substantivo indeterminado que pode caracterizar qualquer pessoa, qualquer menino, qualquer homem. Mas quando eu uso o nome, estou trazendo uma caracterização própria. Alguns trabalhadores saíram mais cedo que outros trabalhadores. Aí, olha que interessante, para eu não precisar repetir o trabalhadores, eu vou só parar no outros. Alguns trabalhadores saíram mais cedo que outros. Esse é um recurso que já traz para a gente a noção de que esses outros também são trabalhadores. Então, aqui também está atuando com o pronome substantivo, ele está substituindo trabalhadores. E os pronomes adjetivos, como a gente já viu que é a função do adjetivo, ele vai modificar os substantivos, ele vai dar uma qualidade específica para o substantivo, como se fossem adjetivos. E aí, alguns exemplos, né? Minha prima chega hoje da Europa. Esse pronome minha, que se a gente está pensando isoladamente, ali naquela classificação inicial, é um pronome possessivo, nesta frase, ele também tem essa caracterização de adjetivo. Então, isso é uma coisa importante, não é que quando ele é substantivo ou quando ele é adjetivo, ele perde aquela caracterização inicial. Se a gente tiver que responder a classificação completa, por exemplo, se isso for pedido no enunciado, a gente vai responder pronome possessivo adjetivo. Ou ali no caso do ele para o Pedro, pronome pessoal reto substantivo, tá? Como a gente não tá com essa preocupação em mente agora, só basta a gente pensar nessa diferenciação, né? Adjetivo e, é, e substantivo.
Percebam que aqui eu não estou usando o pronome para substituir algo, mas para caracterizar algo, né? No caso, o substantivo prima. Prima, que é um substantivo comum, quando eu coloco minha, eu estou caracterizando de alguma forma essa prima. Não é qualquer prima, é a minha prima. Aí, de novo, suas dúvidas serão respondidas pela professora. O suas tá determinando o substantivo comum dúvidas. Então, em vez de eu falar as dúvidas serão respondidas pela professora, e as dúvidas podem ser quaisquer dúvidas de quaisquer pessoas, quando eu uso suas, eu estou especificando quais dúvidas serão respondidas. Beleza? Assim, gente, isso não é para quebrar cabeça, é ficar sofrendo em excesso. Mas é bom ter tudo isso no radar, procurar praticar um pouquinho com os exercícios, né? Reforçar alguns conteúdos, criar essas conexões entre as classes morfológicas que a gente tem estudado, porque pode aparecer na prova. Né? Então, para evitar um susto, um meu Deus, que raio que é isso? E aí gera aquelas coisas, eu não sei português. Não, a gente sabe português, a gente precisa só lubrificar ali algumas engrenagens. Então, alguns exercícios bem rapidamente que eu vou respondendo aqui com vocês primeiro, indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Ninguém viu-o sair para o trabalho. Alguém o viu sair esta manhã. Não o vejo desde ontem. Foram eles que ouviram. Certamente ouviram sair esta manhã. Onde tem o erro de colocação pronominal? Curiosamente, onde tem a ênclise, né? Então, o pronome colocado depois do verbo. Por quê? Porque eu tenho ali uma palavra de sentido negativo que está atraindo o pronome oblíquo. Na alternativa A, ninguém ouviu sair para o trabalho, seria o correto. Aí, só para explicar por que as outras estão corretas, alguém é um pronome indefinido, então, só recapitulando aqui, né? Então, pronome indefinido, ele atrai também o pronome. Não o vejo, mesmo caso aqui do ninguém, palavra negativa atrai o pronome. Foram eles que ouviram, aqui a gente tem o pronome relativo que associado ao eles, né? Então, que tem um pronome pessoal reto e aqui um pronome relativo. E certamente ouviram, o certamente é um advérbio. Então, o advérbio também está atraindo o pronome. Então, só para explicar por que as outras frases estão corretas desse ponto de vista da colocação pronominal. Aí aqui, justifique a colocação pronominal utilizada na oração abaixo. Não te devolveria os livros se você não tivesse lembrado. Também, aquele mesmo caso, né? A gente tem aqui uma forma verbal que está no futuro do pretérito, porém eu tenho a palavra atrativa do pronome, não. Então, se essa frase fosse afirmativa e não negativa, eu diria devolver-te-ia os livros se você não tivesse lembrado. Então, devolver te ia. Devolver-te-ia os livros se você não tivesse lembrado. Porém, como eu tenho o não puxa o pronome para perto de si, e aí fica desta maneira, assim, do jeitinho que tá. Aí, leia o texto a seguir para responder a questão. O silêncio é a matéria significante por excelência, um contínuo significante. O real da comunicação é o silêncio. E como nosso objeto de reflexão é o discurso, chegamos a uma outra afirmação que sucede a essa. O silêncio é o real do discurso. O homem está condenado a significar, com ou sem palavras, diante do mundo, há uma injunção à interpretação. Tudo tem de fazer sentido, qualquer que ele seja. O homem está irremediavelmente constituído pela sua relação com o simbólico.
Numa certa perspectiva, a dominante nos estudos dos signos, se produz uma sobreposição entre linguagem, verbal e não verbal, e significação. Disso decorreu um recobrimento dessas duas noções, resultando uma redução pela qual qualquer matéria significante fala, isto é remetida à linguagem, sobretudo verbal, para que lhe seja atribuído sentido. Nessa mesma direção, coloca-se o império do verbal em nossas formas sociais. Traduz-se o silêncio em palavras. Vê-se assim o silêncio como linguagem e perde-se sua especificidade enquanto matéria significante distinta da linguagem. É um texto do N. Orlandi, As Formas do Silêncio, é um texto bem próprio da filosofia da linguagem. Mas o que a questão da Unifesp está pedindo aqui? Ela está pedindo para a gente encontrar qual que é o referente do pronome lhe. Então, na oração do quarto parágrafo, para que lhe seja atribuído sentido, o pronome lhe substitui qual expressão? Então, as opções são um recobrimento, uma redução, linguagem e significação, qualquer matéria significante ou o silêncio. Então, vamos voltar aqui para a quarta oração, que é esta daqui. Quer dizer, aqui é o quarto parágrafo, né? Disso decorreu um recobrimento dessas duas noções, resultando uma redução pela qual qualquer matéria significante fala, isto é remetido à linguagem, sobretudo verbal, para que lhe seja atribuído sentido. Então, quem está sendo atribuído sentido? A matéria significante. Então, de novo, né, resultando uma redução pela qual qualquer matéria significante fala, isto é remetida à linguagem para que lhe seja atribuído sentido. Então, aqui a gente tem a alternativa D. Beleza? No final aqui tem um gabarito que eu sempre coloco, né, para o caso de alguém estar consultando o material sem estar vendo a aula. E aí eu vou deixar disponível para vocês, junto com a lista de exercícios específica de pronomes, que aí vai juntar com as coisas que a gente viu na nossa aula ao vivo, na última segunda. E aí, qualquer dúvida, podem me procurar. Quiserem fazer mais exercícios, quiserem conversar sobre outras dúvidas gramaticais, só me procurar e estudem gramática, que é importante, não subestimem a importância da gramática, beleza, gente? Então, beijinhos, bons estudos e a gente se vê em breve.